Meu nome é Ariana Menck e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. A minha convidada de hoje é jornalista especialista em direitos humanos, diversidade e violência, palestrante, membro do Comitê Consultivo do Pacto Global da ONU. Ela é a Jamile Barreto. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Jamile, vamos lá, deixa eu contar. Eu sempre gosto de contar como eu conheci quem eu trago aqui. E, bom, eu conheci a Jamile na escola do meu filho, no ano passado, eu acho, né? Não foi esse ano, não. Foi no final do ano passado. Foi final do ano passado. A escola propôs um sábado para a gente conversar sobre letramento racial, numa escola, né, num bairro nobre de São Paulo, onde as crianças são todas brancas e os professores são todos brancos. E onde entrava o nosso papel antirracista dentro dessa estrutura tão branca. E foi realmente uma manhã muito legal, onde a gente ouviu até alguns relatos de pais sobre serem surpreendidos com alguns posicionamentos dos filhos e não saberem como lidar, de não gostarem da cor preta, de não... Enfim, ali naquele dia eu pensei, a gente precisa começar a falar agora, né? Olhando para trás, eu tive pouquíssimos colegas pretos em sala de aula, tive poucos professores pretos, então eu não conversei sobre isso, não lembro dessa conversa anos atrás. Então, acho que a gente tem que expandir, e parte do que a gente falou é como a gente amplifica essa mensagem. E sabendo que eu tenho esse espaço aqui onde, né, tantas pessoas ouvem, eu achei que fazia sentido trazer você para cá. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com você e realmente falar sobre isso. É de suma importância, sempre foi, mas felizmente hoje está muito mais em evidência e precisamos falar, e não só falar, mas também fazer mais coisas em relação a isso. Exatamente. Bom, eu quero primeiro saber de você, Jamile, porque eu já te conheci atuando na sua área, né, o que você escolheu para sua vida, para dar sentido para sua vida, realmente, né, levantar essa bandeira e militar pela causa. Só que eu quero saber quem foi a Jamile lá atrás, assim, como você chegou nesse lugar de, cara, eu preciso ser uma voz ativa. Eu vi uma entrevista sua, na verdade um bate-papo seu, que você falou que uma vizinha sua te chamava de pretinha, e você falava pretinha, não, marrom. Sim. Você não queria ser chamada de pretinha. Não. E hoje você é essa mulher que faz da sua existência a sua, né, maior causa. E como foi essa construção, Jamile? Então, realmente, essa questão de ser pretinha era muito engraçado, porque minha mãe me chama de pretinha, enfim, mas era uma coisa... Não sei por que me incomodava. E eu falava, não é preta, é marrom, e tava tudo certo. Então, eu sempre fui essa criança que sempre teve muita personalidade. Sim. Claro que ser uma criança negra nos anos 80 e 90 com tanta personalidade, para mim não trouxe nenhum tipo de problema. Mas, obviamente, minha mãe escutava algumas coisas. Então, a sua filha... tinha um cliente dela que minha mãe era dona de escritório de contabilidade. E, certamente, majoritariamente, eram pessoas brancas também. E tinha um cliente dela que ele vinha... Minha mãe teve um tempo escritório em casa, e um dia ele foi em casa e ele disse... Ele chegou por volta do meio-dia, a gente tinha acabado de chegar da escola. Não sei por que a pessoa que trabalhava em casa não estava em casa, mas, enfim, ele tocou a campainha e virou e falou assim, abre aqui que eu vou entrar. Eu virei e falei assim, não, você não vai entrar. Mas a minha mulher está grávida. Eu falei assim, o máximo que eu posso fazer é oferecer um copo de água. Ela quer um copo de água? Não, porque você não sei o quê. E ele ficou discutindo comigo. Eu falei, olha, minha mãe está aqui, daqui a pouco ela chega, eu virei as costas e entrei. E aí depois ele virou e falou assim para minha mãe, sabe aquela sua filha mais pretinha? Porque meu irmão é um pouco mais escuro que nem eu, minha irmã do meio ela é um pouco mais clara que nós. E eu sempre fui, então eu sempre fui a mais pretinha, e aí as pessoas tinham essa coisa comigo, porque eu sempre respondi na lata. Não era uma criança mal educada, mas eu tinha personalidade e respondia as coisas. Sim. Mas voltando então lá atrás, como que começou? Eu sempre gostei de falar. Inclusive, eu conversava com os azulejos no banheiro, eu conversava com escova, eu conversava com todas as pessoas, em todos os lugares. E isso sempre foi algo que eu fiz com o pé nas costas. Minha mãe até brinca e falava assim, que eu chegava em casa da escola, passava o dia inteiro na escola, mas ainda assim eu conseguia contar tudo o que tinha acontecido na rua. Mesmo assim, ela falava, como que você fez isso? E aí teve um tempo ainda, quando meu pai era vivo,
que eles cantavam a vinheta do Jornal Nacional quando eu chegava em casa, porque minha mãe perguntava para todos os filhos e quando era minha vez eles faziam isso. Então a comunicação, entendi que eu vim com esse dom. Sim. E faço isso desde muito cedo. E eu fui construindo minha vida. Então, obviamente, cresci dentro desse escritório de contabilidade. Meu pai morreu quando eu tinha 11 anos de idade, mas minha mãe continuou com esse escritório. Então, eu aprendi a trabalhar dentro do escritório de contabilidade. E fui caminhando. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, obviamente, as questões relacionadas ou à contabilidade, ou administrativo e financeiro, sempre vinham para mim. Então, eu comecei a trabalhar nessa área. Mas eu sempre disse que queria fazer jornalismo. Sim. Isso era um fato. Inclusive, eu fui oradora de todas as minhas turmas na 8ª série, no colegial, na faculdade, enfim, todos os lugares que eu atuei, eu fui oradora de turma, não porque eu escolhi. As pessoas falavam, Jamile, você vai ser. Eu falava, mas gente, ninguém quer ser. Tá bom. Então. Porque depois dizem que eu fico pegando todos Exato. Às vezes eu nem estava na sala de aula e falava, não, Jamile, você foi escolhida. Eu falei, mas como, gente? Vocês nem perguntaram. Não, a gente sabe que você quer. Eu falei, tá bom, eu aceito, acho super legal. Sim. E então eu fiz isso, eu fui morar fora quando eu estava com 19 anos, aí eu fui au pair na Irlanda, voltei, eu estava no 3º mês da faculdade, no 3º mês, quando eu fui morar na Irlanda, larguei a faculdade e falei, mãe, quero morar fora. Por que a Irlanda? Porque eu tinha uma amiga que morava na Irlanda, e aí ela falou, e eu já queria sair do país, ela falou, você não quer vir comigo? Eu falei, tá bom, aí eu fui. Uhum. Mas a Irlanda, eu morava numa cidade muito pequena na Irlanda, que se chama Monaghan, ela fica umas 2h30 de Dublin. 19 anos, no interior do interior da Irlanda, um lugar super cinza. Na minha frente tinha uma estrada, do lado tinha mato, do outro lado mato e atrás era mato. Então, para mim, foi meio desesperador. E, se eu não me engano, na época que eu fui, que foi 2003, estourou a guerra no Iraque e eles tiveram que fechar o espaço aéreo da Europa. E aquilo me desesperou num nível, assim, sem precedentes. Aí eu quis voltar. Só que eu não podia sair de lá. Só pelo fato de saber que não dava pra sair, você quis ir. Exato. Eu acho que foi uns 15 dias depois que eu tava lá. E minha mãe falou, agora você vai ficar pelo menos um mês, o tempo que você pode ficar aí. Falei, tá bom. E aí eu aguentei e falei, chega. Preciso voltar pro Brasil. E voltei pro Brasil. Foi uma experiência incrível, maravilhosa. Você volta uma outra pessoa. Eu acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de sair do Brasil uma vez na vida, você volta uma pessoa muito diferente, porque você consegue enxergar o Brasil de fora. Sim. Então, você tem uma outra perspectiva do Brasil. Tem muitos defeitos? Tem, mas tem mais qualidades do que defeitos, se nós A gente olharmos. é muito vira-lata ainda, né? A gente, quando sai, eu pelo menos, quase todos os lugares que eu vou, por mais que sejam lugares que eu adoro e que, né, consigo admirar coisas muito diferentes do Brasil, eu sempre fico querendo voltar e pensando, cara, tem coisa que a gente é muito imbatível mesmo e a gente não valoriza, né? Todas as viagens que eu fiz, eu vejo que eu pensei muito tempo em morar fora do Brasil e hoje eu revejo muito isso, assim. Eu estive, a última vez que eu saí, eu fiquei 4 meses fora, nos Estados Unidos. E os Estados Unidos não faz sentido para mim. É um lugar muito consumista e eu não sou uma pessoa consumista. Sim. Então, eu entro naquelas farmácias, compro o que eu preciso e saio. Eu sei que tem gente que surta, que pira, que quer comprar tudo que tem lá dentro. Eu não sou essa pessoa. Mas aí, voltando lá atrás, então, saí da faculdade. Uhum. Quando eu voltei, eu nem voltei para a faculdade. Eu estava namorando, fui morar com meu namorado. E não deu certo o relacionamento, aí eu voltei para a faculdade. E nem lembro por que eu parei de novo a faculdade. Enfim, acho que foi terminar a faculdade com uns 30 anos. Mas por escolha. E nesse período, então, eu trabalhei em restaurante, eu trabalhei com a Paula Carosella no Arthurito. Você teve a gastronomia bem presente aí em algum momento, né? Sempre. Ou em todos? Não em todos, mas eu amo cozinhar. Para mim, cozinhar é uma terapia. Uhum. Eu tinha, nessa escola, quando era criança, que eu estudei em escola construtivista, eu tinha aula de vida prática. E a vida prática, inclusive, te ensinava a cozinhar. Era uma das coisas que te ensinava a fazer. E eu amava cozinhar. Então, para mim, cozinhar é um prazer inenarrável, assim. Não trabalharia com isso. Sim. Mas é um prazer. A culinária recreativa. Exatamente. Eu sei o quão trabalhoso é um restaurante, estar dentro de uma cozinha. Então, para você fazer o jantar, você precisa começar no café da manhã e assim sucessivamente. Foi uma experiência maravilhosa. Eu não trabalhei na cozinha, eu trabalhei no caixa, a área financeira, né? Depois eu fui para o escritório.
Mas enfim, fez parte da minha vida. Então, eu já trabalhei em restaurante, eu trabalhei em hotel, eu trabalhava em 2 hotéis, inclusive eu trabalhei em 2 hotéis, nem lembro que ano. Então, restaurante, hotel, fui au pair, já trabalhei como gerente de shopping, mas a comunicação sempre foi o que as pessoas, então eu sentava, eu conversava com todos os funcionários, vem cá, deixa eu te explicar como que funciona, o que você pode fazer. Eles falavam, Jamile, o que é isso aqui no meu Olerite? Então, como eu já tinha conhecimento, eu sentava com calma, falava, olha, isso aqui é o desconto por causa disso, 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 disso. Inclusive, muitos saíram dessa empresa que eu trabalhava como gerente de shopping, porque eu falava para eles que a vida podia ser muito mais do que aquilo. Eles poderiam ficar, tinha gente de 20 anos que não saía de vendedor. E aí eu falei, olha, tá tudo bem se essa vida faz sentido para você, mas existe um mundo lá fora. Não precisa ser isso. É uma escolha que você faz, mas não precisa ser assim, né? Pô, 20 anos, seus filhos estão crescendo e tal, então muitos saíram e falaram, poxa, você foi um divisor de águas para mim. Depois de muitos anos, falavam, Jamile, você foi a melhor gerente que a gente teve, volta. Eu falei, não, gente, foi um período da minha vida e tá tudo bem, eu estou muito feliz com isso. E aí a questão E continuei, enfim, mas sempre a comunicação veio. E meu irmão, ele fala muito, Jamile, por favor, faz um podcast, faz um canal. Eu falo, gente, não tem nada. Por favor, por favor. Enfim, de uns anos para cá, quando eu fiz a minha especialização em Direitos Humanos, Diversidade e Violência, foi o que você até trouxe, eu entendi como que funcionaria, então, a comunicação para mim. Porque durante a pandemia, inclusive, eu trabalhei na Rede Globo, na área de produção de entretenimento, e eu entendi que entretenimento não é um lugar para mim. Não gosto de entretenimento, eu não assisto televisão, já faz muitos anos. E a minha primeira pergunta, quando eu entrei na Globo, falei para minha chefe, eu vou ter que assistir televisão? Ela falou, vai. Eu falei, depois de 10 anos eu tenho que assistir televisão. Então, eu tive que assistir. Então, durante 3 meses eu assisti televisão. E foi a pior tortura para mim. Foi torturante. Eu nunca me senti tão mal como eu me senti assistindo televisão. E aí, aceitei, fiz aquele trabalho, foi muito legal, conheci pessoas incríveis, todos eles, a maioria deles eu ainda converso, enfim, conheci o Manuel Soares, a Valéria Almeida eu já conhecia de outros lugares, a Rita Batista entrou comigo, enfim. Então, conheci o Thiago Oliveira, enfim, conheci uma galera muito legal, que eu falo com eles, a gente se conversa, mas realmente a televisão aberta não é para ti. Não. Os diretores, uma vez, falaram para mim, Jamile, você vai trabalhar ou no Canal Futura ou no GNT, que são coisas mais segmentadas, que aí você pode estudar e estruturar mais. Essa coisa de gôndola de supermercado que você vai e pega, não, para mim não funciona. É super necessário, mas não funciona para mim e tá tudo bem. Tem perfis e perfis, né? Mas, e aí você foi fazer essa especialização em Direitos Humanos, Diversidade e Violência, por quê? Porque ainda você não estava atuando ativamente, né, nessas temáticas. Não. Tem 2 coisas, assim. Eu sempre trabalhei com comunicação, apesar de fazer tudo isso que eu fazia. Desde os meus 17 anos, eu trabalhei com comunicação. Eu tenho um tio de consideração, que ele tem o Portal Afro. Ele tem lá desde a década de 90. Então, eu fazia muita coisa, há muitos anos atrás, junto com ele. Quando eu entrei na especialização, definitivamente, eu comecei a entender, foi quando eu entendi, não o que é ser uma pessoa negra, porque eu sempre soube ser uma pessoa negra, mas o que é ser uma pessoa negra para a sociedade. Então, como eu cresci dentro de uma classe média, meus pais eram donos de escritório de contabilidade, eu sempre tive casa, comida, roupa lavada, carro, viagem. Eu sempre tive todos os meus direitos assegurados, que eu falo para as pessoas que eu não fui privilegiada. Privilégio é outra coisa. Eu tive todos os meus direitos assegurados. Saúde, educação, alimentação, tudo que uma pessoa deveria ter. E Jamile, você crescendo numa classe média, numa família estruturada, indo a boas escolas, eu imagino que você não convivia muito com pessoas negras. Então... Fora da família? Não, então, na verdade, é muito curioso, e eu fui entender isso também depois, que eu comecei a pensar sobre essa questão de o que é ser uma pessoa negra para a sociedade. Eu, felizmente, tive muitos professores negros, especialmente nessa escola que eu disse que eu estudei, eu tive pelo menos uns
8 professores negros. Olha, maravilha. A minha professora, inclusive, de português, que ela sempre fala, ai, Jamília, eu quero te ver. Enfim, que é a tia Conceição, que a gente vai falar da tia Conceição. Ela era uma professora de português negra, que eu estudei muito tempo com ela. Tive professora de inglês, professor de educação física, enfim. Então, eu tive a oportunidade de, sem saber, de ter essa referência. Sim. Tinha também a tia Alba, que até hoje está nessa escola, a tia Dorinha, que morreu, que dava aula de vida prática, enfim. Então, eu sempre tive essas pessoas, essas referências sem saber. E na minha família, apesar dela ser uma família muito grande por parte de pai e de mãe, mas meus pais são gaúchos. Eu e os meus irmãos somos nascidos e criados em São Paulo, mas nossos pais são gaúchos. Se conheceram em São Paulo, mas são gaúchos. Então, nós não convivíamos tanto assim com as nossas famílias. Sim. E os poucos tios que nós temos aqui, nós morávamos na Zona Sul, meu tio mora na Zona Leste. Então, nós nos víamos pouco, enfim. Então, na verdade, nós convivíamos majoritariamente com pessoas brancas. Uhum. Mas estudei também com algumas pessoas negras, inclusive uma das minhas amigas que foi agora para Nova York, que estudou comigo. Ela já mora uns 20 anos em Nova York e ela era filha de uma dessas professoras que tinha nessa escola. Então, eu tive a oportunidade de conviver com crianças negras. E outras amigas também que eu tive, assim, eu posso pincelar. Não era a maioria, mas eu tive oportunidade, sim, de conviver tanto com profissionais como com outras crianças negras. E nessa especialização, quando você fala que você entendeu o que é ser uma pessoa negra para a sociedade, qual foi a eureka, assim, de uau, é isso? O curso em si, ele foi muito, acho que quase devastador, assim, porque quando você entende, ele foi um curso, eu fiz na Federal do ABC e ele foi por edital. Então, você escreve uma carta de intenção e eles selecionaram. Foi intencional, selecionaram a maioria das pessoas negras, obviamente, que se candidataram. E quando eu comecei a escutar a história daquelas pessoas negras, que eu virei e falei assim, uau, tá. Eu fui uma pessoa que tive todos os meus direitos assegurados. Porque a maioria das histórias, e obviamente que as pessoas conhecem, minha mãe era doméstica, meu pai era servente de obra, e aí meu pai era violento ou não, ou até, de repente, a mãe era doméstica, mas conseguia ter uma vida um pouco mais estável, mas veio, ou passou por situações, ou passou necessidade durante a vida, ou a casa alagou, e aí você vai olhando e vai falando, tá. E quando eu entendi isso, na verdade, acho que foi um pouquinho antes da minha especialização, que eu já frequentava alguns espaços, inclusive, eu via a Djamila Ribeiro lá, quando ela começou lá atrás, e aí eu lembro que eu estava participando, acho que da Feira Preta. Se não foi da Feira Preta, foi do... Não lembro, acho que foi Feira Preta. E ela estava falando, e muitas meninas lá falando sobre as suas histórias, e aquilo começou a me dar uma coisa, eu falei, como que essas pessoas sobreviveram a isso? Porque é inimaginável o que elas passaram. Para mim, sim, é inimaginável. Foi quando você enxergou que você era a exceção. Exato. Que era uma exceção, uma regra, que infelizmente é uma regra aqui no Brasil, sim, apesar de sermos a maioria da população. E aí, então, eu comecei a falar, tá, e aí, como que eu posso... Eu ainda não tinha entendido qual seria o caminho que eu iria trilhar, como que eu faria isso, e como que a comunicação poderia me ajudar ainda mais nessa questão. E eu comecei a falar, eu faço muito trabalho voluntário, e as pessoas começaram a falar, nossa, Jamília, você fala de uma forma tão leve, você fala de uma forma que eu consigo te entender. Aí as pessoas dizem muito que eu entendi que posso enxergar da maneira que eu quiser. Eles falam assim, a sua fala não é uma fala com raiva. Aí eu viro e falo, eu dizia, ok, não é uma fala com raiva. Eu dizia, porque eu tive a mesma educação que você, eu vim da mesma escola que você, eu aprendi. Só que eu entendi que não. A minha fala não tem raiva, porque eu não tenho raiva de ser quem eu sou. Porque eu não passei por essas dores que essas pessoas passaram e eu reconheço isso. Então, eu decidi mudar também o que eu digo, porque... E eu sempre falo, as pessoas que falam com raiva, tá tudo certo. É a forma que elas aprenderam a falar e tá tudo bem. Não deslegitima o discurso dela, a história dela, nem nada. Porque as pessoas gostam de usar. Não, tá vendo? Olha como a Jamília fala, mas a Jamília é a Jamília, sou eu. Não adianta você me... Eu não posso ser uma referência se eu sou a exceção. Sim. E tem isso, né? Especialmente, quando você falou de você criança, que o cara lá falou que você era... enfim...
raivosa. Tem muito isso da mulher negra, né? Dela ser brava, dela ser raivosa e de ela falar de forma agressiva. Tem esse mito um pouco também. Só que eu acho que isso é muito mais um reflexo do como ela... né, do que ela enfrentou até ali e que vira uma forma de realmente combater ou de se proteger essa casca que precisa criar. Mas... existe um estereótipo muito também, né, em torno, especialmente acho que da mulher negra, e não só no Brasil, nos Estados Unidos isso também tem bastante, só que é mais fácil ver dessa forma do que questionar por que que ela é assim, né? Por que que ela está se portando dessa forma? E você, quando fala que... Porque é isso, você falou, somos maioria, somos... um dado do ano passado, 55,8% de brasileiros se identificam como negros e a maioria está realmente vivendo à margem da sociedade, está nas periferias. Quando a gente vê cargos gerenciados, de gerência ocupados por pessoas pretas, não chega a 5%. Então, é muito louco que seja a maioria das pessoas e que a gente não está vendo elas quando a gente vai para cargos, né, maiores, quando a gente vai para lugares onde tem mais grana circulando, a gente não vê. A gente vê muito separado, e aí a gente entra muito num ponto que a gente tocou tanto aquela vez lá na escola do Bento, como hoje aqui mais cedo, que é... nós, pais brancos, temos isso, né? De pensar, cara, eu queria que meu filho convivesse com mais diversidade, com crianças de outras etnias, de outras cores, né, com deficiências, enfim... Porque hoje tem muito livro, né? Então eu tenho vários livros que eu mostro, mas como ver isso na prática, né? E a sua resposta foi muito objetiva na vez, né? Falou assim, para de levar onde só tem gente branca, né? Sim. E porque nesses lugares que só tem gente branca, os pretos estão servindo. Exato. E aí, como que a gente muda isso? Eu gostaria de trazer essa conversa que a gente teve, essa provocação de, beleza, pais brancos, se vocês estão tão incomodados assim, não tá tão difícil. Qual é a sua dica, o seu posicionamento nesse tema? Eu acho que nós precisamos muito pensar sobre, que nem você falou, primeiro quando você questiona, eu quero que meus filhos convivam com mais crianças e pessoas negras. Ótimo. Como você disse, você está no mesmo lugar, você vai estar sempre com as mesmas pessoas. Eu até estava pensando agora, se você pode levar o seu filho na fazendinha para ver, você paga uma fortuna, inclusive, para ver animais pequenos, né? Por que você não leva ele numa tribo indígena? Você vai ajudar aquela tribo e vai ensinar o seu filho que existem outras etnias. Por que você não leva ele num quilombo? Existem quilombos urbanos, assim como existem aldeias urbanas. Por que você não faz isso? Então, é muito fácil quando você diz, eu quero, mas eu não sei como fazer. E aí eu fico me perguntando, porque quando você foi... que é um questionamento que nós, pessoas negras, sempre fazemos assim. Nossa, eu quero saber mais sobre vocês, como que eu faço? Quando você foi fazer sua faculdade, o que você fez? Pesquisou. Ótimo. Tá tudo no Google aí, né? Pesquisa. A gente não... As pessoas querem sempre, então, que quando é sobre nós, somos nós que precisamos falar. Sim. Agora, quando é sobre qualquer outra coisa, aí eu vou lá pesquisar. Não pesquisa, vai saber. Então, se eu trabalho com isso, eu recentemente recebi uma pessoa que me conheceu na infância e falou, eu acompanho o seu trabalho, queria muito falar com você, e aí você poderia vir aqui falar comigo? Eu falei assim, então... Eu trabalho com isso, eu vivo disso. Se você quer que eu fale sobre isso, me contrata. Me contrata que eu vou. Sim. Agora, vocês querem serem beneficiados pelo nosso conhecimento, mas vocês não querem pagar pelo conhecimento que a gente tem. Sim. E quando paga um valor infinitamente menor que pagaria para uma pessoa branca falar sobre o mesmo tema. Sim. Então, são esses lugares, essas pessoas brancas são as pessoas que têm o poder e o dinheiro na mão. Vou num evento. Tá bom, só tem gente branca. Eu vou falar nesse evento. Tá, fala, eu quero 5 convites. Leva 5 pessoas diversas, não precisam ser pessoas só negras. Sim. Uma pessoa com deficiência visual, deficiência física, não sei. Leva essas pessoas. Dê oportunidade para outras pessoas falarem.
Você tem um cargo numa grande empresa e você sabe que alguém tem muito mais know-how para falar do que você, te convida, você fala, eu vou, mas só se ela falar. Sim. Então, é esse permitir que nós sejamos protagonistas da nossa história. Porque as pessoas falam assim, eu quero muito dar voz para vocês, eu não quero que você me dê voz, voz eu tenho. Eu quero que você me deixe ser protagonista da minha história. Sim. Que eu comece a contar a partir da minha perspectiva e não da sua. Dessa perspectiva eurocêntrica, enfim. Do Branco que a gente Salvador também, que tem muito. E aí, até onde a gente tá falando que... não sou racista, né? Então, poucas pessoas se assumem racistas, né? Então, todo mundo corre muito para falar, não, eu não sou racista, eu não... Imagina, eu não tenho... Sempre tenho, fulano que eu amo, tem amigos. Então, só que é isso, a gente já passou há muito tempo, eu acho, ou não tanto tempo assim, mas onde não ser racista não basta, e a máxima, né, que a gente ouve bastante é que não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista. E o que é ser antirracista? Enquanto brancos, especialmente os ocupando posições de poder e de privilégio. O que é essa pessoa para ela ser uma antirracista? O que efetivamente ela precisa estar fazendo? Primeiro, reconhecer que ela é racista. O Hotel Vanderloo, que eu conheci há muitos anos atrás, ele foi CEO da Bayer, ele causou um rebuliço no LinkedIn na época, se eu não me engano, foi 2017, não foi 2017, 2007. Não vou lembrar agora a data. Ele escreveu no LinkedIn, na minha empresa não contratamos pessoas negras. Foi um texto que ele escreveu. Não, mas aí foi intencional. Tá. E aí ele escreveu que ele era um homem branco, racista, em desconstrução, e ele como CEO da Bayer. Então, ele tinha a obrigação de fazer alguma coisa e foi o que ele começou a fazer. Ele começou a questionar a RH por que não tinham pessoas negras também. E aí, as pessoas diziam, não, porque a gente não encontra. Vocês não encontram? Então, tá bom. Ele foi lá no LinkedIn dele e pediu para as pessoas negras mandarem currículo para ele. Falou, todas as entrevistas têm que ter pelo menos metade de pessoas negras nessa posição para fazer parte desse processo seletivo e pelo menos tem que ter um finalista negro, não tem como não ser. Então, ele fez o trabalho dele. Ele fala, eu sou um racista em desconstrução. Então, para você ser antirracista, você primeiro precisa reconhecer onde você está, obviamente, o seu lugar de privilégio, tudo que você pode fazer o famoso teste do pescoço, quando você olha à sua volta, se tem algum lugar, quantas pessoas negras estão se divertindo, quantas pessoas negras estão trabalhando, enfim. Então, você começar a fazer um processo, e esse letramento racial também, que para você começar a entender o que acontece, como que a nossa sociedade efetivamente ela funciona. É difícil você dizer e aceitar, ninguém quer assumir que é racista, é óbvio que machuca, mas eu não sou assim. Mas você faz parte de uma construção social. Você pode até não ser uma pessoa racista, mas você se beneficia do racismo diariamente. Sim. Indiretamente você se beneficia. Você pode não ter culpa do que seus antepassados fizeram, mas você se beneficiou de tudo que eles fizeram. E se beneficia até hoje. Até hoje. Então, é nesse lugar você começar a estudar e entender por que não tem pessoas negras aqui. Por que só tem pessoas negras? Os porteiros são todos negros e os moradores são todos brancos. Quando você começa a se questionar nesse lugar, aí vai te causando incômodo. Aí você vai para esse lado antirracista, bom, o que eu preciso fazer? Então, por que não consumir mais... se eu perguntar a um filósofo branco, vai ser muito fácil você me responder. Sim. Agora, se eu perguntar a um filósofo negro, vai ser mais difícil você me responder. Então, consumir mais coisas de pessoas negras, ir em lugares que as pessoas negras estão, você comprar livro, frequentar espaços, obviamente que faz sentido um museu afro, você vai no MASP e não vai no museu afro. Por que você não vai no Museu Afro? O que te incomoda tanto? Então, ressignifica também essa dor que você pode ser que você tenha, de você não querer ser uma pessoa racista, de você não aceitar esse papel, mas de falar, ok, entendi, eu faço parte dessa estrutura e dessa sociedade, Sim. mas eu quero fazer diferente. Então, comece a levar seu filho em lugares diferentes. Né? Você não precisa sair do Ibirapuera, você pode ir no Museu Afro levar seus filhos. Sim. Você pode aprender sobre essas pessoas. Tem livros que você pode entregar para os seus filhos. Tem brincadeiras que você pode entregar para os seus filhos. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, as pessoas brancas, para elas se tornarem antirracistas, primeiro, é reconhecer o papel delas, onde elas estão, e
todos os lugares que elas puderem permitir que pessoas negras acessem, mas não só para falar, meu amigo, não, acessem efetivamente. Se você tem dois candidatos, um branco e um negro, e eles têm as mesmas qualificações, vai pelo seu viés, não vai pelo seu viés inconsciente, vai pelo seu viés consciente, vai pela pessoa negra. Sim. Eu até fiz um trabalho numa empresa que um diretor, ele me questionou, ele falou assim, você quer que eu faça um processo seletivo só com pessoas negras, então eu vou ter que contratar pela cor? Eu falei, não, você vai contratar pela competência. Você vai pegar um monte de gente, vai pegar os mais competentes e você vai escolher um deles. Você não vai estar escolhendo pela cor da pele. Sim. Você vai escolher pela competência que aquela pessoa tem. E isso é uma queixa, assim, não foi a primeira vez na Escola do Bento em que eu tive, né, nessa discussão e eu sempre ouço inclusive uma coisa que a gente já experienciou aqui na produtora, de abrir vaga super específica e mais qualificada e dar a preferência para candidatos pretos, e eles não aparecem. E aí o que a gente pensou? Cara, vamos então contratar com menos qualificação e deixar essa pessoa crescer para que então a gente crie essa pessoa qualificada. E isso a gente ainda tem muita dificuldade, enquanto sociedade, de acessos lá atrás para a população negra, né? Então, quando a gente abre uma vaga, o mercado de trabalho abre uma vaga de mais sênior, mais especialização, de fato, os candidatos são muito menores. Chega muito mais candidato branco, porque a desigualdade já está lá no acesso à educação, à especialização, né? Então, nesse sentido, então, abrir vaga, não encontrei nenhum candidato preto para ocupar essa vaga. De que forma isso não para aí? Não tem. Poxa, então não vai dar. Então, acho que tem duas coisas que são muito importantes, assim. Quando você fala essa questão de abrir vagas no mercado de trabalho, realmente o que você está solicitando nessa vaga é o que precisa de verdade, de verdade. A pessoa precisa de tudo aquilo que está ali. Então, de repente, você está colocando... É que nem as pessoas falam sobre o idioma, sobre o inglês. Sim. A exigência é ter inglês. Realmente é necessário? Você não pode, então, fornecer para ele um curso, para a pessoa que entrar, um curso, para ela poder ter o inglês que você tanto precisa, se ela tem todas as competências, mas ela só não tem o inglês. É sério isso? Sim. É determinante? Nós sabemos em quanto tempo uma pessoa pode aprender. Se você quer muito... Então, aí você cai sempre no mesmo lugar. Não temos pessoas com o perfil da vaga. De que perfil vocês estão falando? Por que, de repente, ao invés de colocar no mural, nem sei se ainda existe mural em faculdade, do Mackenzie ou de qualquer outra faculdade gigantesca, põe na Uninove, põe na Unicid, sei lá, põe nessas faculdades. As chances de vocês encontrarem pessoas com perfil mais diverso vai ser muito maior. E os que estão no mercado de trabalho, obviamente, esses mais qualificados estão em lugares que provavelmente nem querem sair nesse momento. Sim. Ou vocês podem buscar as pessoas dentro das empresas e falar, oi, tudo bem, eu tenho uma vaga aqui, eu cubro o seu salário. É isso. Sim. Que é o que acontece muito quando você tem executivos. Então, por que não fazer também com cargos que não sejam assim tão, entre aspas, tão relevantes, e puxar alguém e falar, poxa, eu acompanho o seu trabalho, acho o seu trabalho legal, por que você não vem aqui com a minha empresa? Vamos conversar. Você pode fazer isso. Porque senão fica muito fácil. Aí eu acho que tem que sempre pensar assim, onde que essas pessoas moram? Por que elas não estão vindo aqui? Quando você põe a informação da vaga, ainda que você coloque, essa vaga também está aberta para pessoas diversas, LGBTQIAPN+, enfim, pessoas negras. Mas como que está sendo representada? A figura também é uma figura branca, que é uma foto de uma pessoa branca, ela não vai aparecer, porque ela já não está sendo representada a partir daquele lugar. Quando ela chega para uma entrevista de emprego, aí quem recebe ela? O porteiro é um rapaz negro, mas aí a primeira pessoa, a recepcionista, é uma pessoa branca, aí depois outra pessoa branca. Pode até ser que o RH seja uma pessoa negra, mas até ela chegar no RH, ela já falou, esse lugar não é para mim. Sim. Porque ainda existe, por ter a oportunidade que eu tive de vida
Para mim, todos os lugares são lugares. Minha mãe sempre disse, porque ela já ouvia da minha avó isso, então eu bebo dessa fonte há 2 gerações, pelo menos. Minha avó dizia para minha mãe, você é uma pessoa livre, num país livre, você pode ser e fazer o que você quiser. Isso minha mãe ouvia aos 10 anos, em 64. Eu escuto isso desde que eu nasci, estou com 40 anos. Então, são esses processos que fazem com que eu acesse qualquer lugar, porque eu me sinto bem nos lugares, porque eu estou bem com quem eu sou, Sim. com a minha aparência, com o meu cabelo, com a cor da minha pele. Mas a maioria das pessoas que se parecem comigo estão passando por esse processo de entender que ser negro, tá tudo bem ser negro. Mas se durante toda essa história, obviamente, como eu já tenho um histórico dos meus avós, da minha mãe, eu já venho de uma outra geração, de uma outra perspectiva. Sim. Mas tem muita gente, quando as pessoas falam, eu sou o primeiro da minha família a fazer faculdade, é muito recente. Muito. E essa é a história da maioria. Entende? Então, como que você quer que essas pessoas cheguem aqui? Ela não vai se identificar, ela vai falar, poxa, aqui é Chácara Santo Antônio. Eu não vou na Chácara Santo Antônio. Porque já sabe que é um lugar que tem majoritariamente pessoas brancas, que vão olhar para ela de uma forma torta. É o que eu sempre falo quando eu faço minhas palestras, é assim. O racismo, ele nos mata todos os dias, simbolicamente, psicologicamente, fisicamente, ele nos mata todos os dias, porque é um puxar de bolsa, é um olhar de soslaio, é um elogio um pouco torto. Nossa, eu gosto do seu cabelo assim, mas eu preferia quando ele era alisado. Poxa, por que você não está com uma roupa... Enfim, é sempre, ao invés de dizer o que a pessoa tem de bom, sempre faz um elogio ao contrário, um suposto elogio totalmente Você é uma ao negra linda. Eu não ouço que eu sou uma branca linda, né? É isso. Então, acho que as pessoas elas precisam... as pessoas elas precisam começar a letrar-se racialmente exatamente para não falar esse tipo de coisa. Sim. Como que eu escutaria isso? Se fosse para mim, alguém diria para mim, você é uma branca bonita? Não. Então, por que eu tenho que falar... As pessoas, uma vez eu estava falando com alguém falou assim, mas como que eu vou me referir sobre você, Jamile? Você lembra aquela amiga minha, jornalista, que faz parte do Pacto Global da ONU, que usa óculos, que não é tão alto? Enfim, por que você tem que trazer sempre a cor da minha pele antes de qualquer coisa? Sim. Então, quando as pessoas negras acessam qualquer lugar, a cor da nossa pele vem sempre na frente. Sim. As pessoas, quando elas veem a cor da nossa pele, elas já não conseguem mais raciocinar. Aí todos os vieses inconscientes e conscientes vêm à tona. Ao ponto de... Quantas vezes você ouviu alguém falar que você se parece com uma amiga sua branca, que vocês parecem irmãs? Isso é uma coisa que eu comecei a notar e que me incomoda, de pessoas próximas. Falam, nossa, eu achei que era fulano. Eu falei, cara, não tem nada a ver. E eu ouço com alguma frequência pessoas dizendo que uma mulher negra é muito... Nossa, confundi com aquela outra. Ou homens também. Eu falo, gente, a única coisa que eles têm de igual é a cor da pele. Mas... coloca tudo. Isso é uma mania muito feia do branco eurocentrado, porque também o chinês, o japonês, é tudo o japa, o chinês, né, o coreano, eles acham que é todo mundo igual. Nossa, parece irmão. Não, na verdade, eles só têm um olho puxado. Mas e ainda assim, é bem diferente. Os olhos dos países. Mas, assim, os orientais tendem muito a passar por isso também, de é todo mundo igual, não dá pra distinguir, acho que é todo mundo irmão. E eu vi ontem mesmo um trecho do Silvio Almeida falando que o branco, ele tem essa prepotência de achar que ele é o universal. Porque ele só refere a raça tudo que não é ele. Ele não tem raça. Agora, tudo que não é branco, ele gosta de fazer essa caracterização e de ser a referência. E é o que você falou. Usa isso para se referir a pessoas que não são iguais a ele. Então, o branco tem muito essa coisa de achar que ele é o universal e todo o resto é... O resto, que não é resto, ainda mais que negros são maioria no Brasil, então o que é universal no Brasil? Né? E eu acho que a gente peca muito na escola também, porque eu lembro de estudar muito mais sobre a Europa, sobre os países, sobre colonização, sobre os colonizadores, na verdade, do que a história afro mesmo. Eu não lembro de aprofundar na história
né, a história afro-brasileira. Eu não tenho essa memória de estudar muito isso. E eu acho que isso seria muito importante para a gente entender a importância para a construção do país, que o país não foi descoberto, né? Ele foi invadido, já tinha pessoas aqui, né? Já tinha os indígenas. E por que a gente não fala na escola tanto quanto a gente deveria falar, né? Porque eu acho que isso traria essa... E eu não gosto de usar essa palavra, mas eu acho que para crianças e adolescentes que vão crescendo, essa normalidade, que é o normal, porque tendem a achar, ou né, ter essa estranheza, porque a cor é diferente, mas mesmo que não conviva, sabe da história, da importância, da relevância, de onde foi as religiões, por que a gente ainda está tão centrado no cristianismo, né, no catolicismo, enquanto a Umbanda, o Candomblé, sofrem tanto preconceito num país majoritariamente negro. São tantos lugares assim, e que eu acho que bebe muito da ignorância mesmo. Eu acho que existe aquela coisa, né? Como que é sobre a ignorância? Ser ignorante. E ser burro, né? Não. Não era nem isso. Mas, assim, tem duas coisas que você falou sobre o que é normal. Não existe normal. Acho que o racismo ele foi naturalizado. Sim. E essa questão de falar que outros países colonizaram outros países, na verdade, eles invadiram outros países. Eles não colonizaram. Eles invadiram. Tomaram de assalto. Exatamente. Então... Eles vieram aqui, invadiram o continente africano, sequestraram os africanos. Cada um, obviamente, lembrando que o continente ele é gigantesco. E aí você traz para cá, mata o povo originário, ou pelo menos também de alguma forma coloca eles nessa situação de escravidão de alguma forma, ou exclui e invade esse lugar, leva tudo que você quer daqui, extrai tudo que você pode e vai embora. Só que antes disso, dentro deste processo, você traz os seus entes queridos, obviamente com já pessoas nascidas no Brasil, que tem o projeto de eugenia no Brasil, que existe até hoje, inclusive. Que aí você vem com essa ideia de branqueamento dessa sociedade. Através de muita violência, estupros e, enfim. Eu sempre eu falo para as pessoas assim, porque os meus antepassados, né, enfim, eles são italianos, não sei o quê, né? Ok. Se você sabe se a sua avó foi um fruto de um relacionamento ou de uma violência. Sim. Porque ela também pode ter sido violentada. Não quer dizer nada o fato deles terem vindo de fora. Sim. Então, assim, elas também podem ser violentadas. E aí essa questão de nós não aprendermos sobre a história da população negra, seja a população negra no Brasil, ou seja, a população... Enfim, sobre os próprios indígenas, sempre por esse olhar eurocêntrico, porque é um projeto de apagar a história. Muitos dos documentos do período da escravidão, eles atearam fogo nesses documentos para que não tivesse registro dessa história. Então, é intencional, sempre foi intencional e continua sendo intencional até hoje. A intenção é não permitir, porque quando você não sabe de onde veio, tanto faz para onde você vai. Você simplesmente vai aceitando, você vai aceitando. E não dá para aceitar, que nem nós falamos, privilégio é você saber de onde vieram seus antepassados. Sim. Isso é um privilégio. A maioria das pessoas negras não sabe de onde os antepassados vieram. Você pode pegar, de repente, dos seus avós, ou bisavós, às vezes. No máximo, Mas minha mãe, estava até conversando com minha mãe, a mãe da mãe dela... Acho que minha bisavó, ela nasceu no período... Acho que ela, quando já nascia... Eu esqueci qual é o nome, gente, do ventre livre. Ela já nasceu no período do ventre livre. Só que, não sei se você já leu sobre isso, é um absurdo, né? Porque, enfim, você gera aquela criança, ela nasce, ela não tem como subsistir sozinha, sem a mãe. Então, ela vai ficar dentro daquele processo... E mesmo assim, o senhor do engenho podia ou não ficar com essa criança. É um absurdo se você ler a lei do ventre livre. Ela nasceu na lei do ventre livre. Então, minha bisavó nasceu na lei do ventre livre.
é muito recente. Sim. É Tá muito recente. aqui. Exato. Então, são muitas as coisas. Então, é intencional o que é feito até hoje. Por que que você, mais uma vez, por que que você coloca o idioma em inglês? Porque é uma Sim. forma de você falar. Aqui, pessoas diversas não entram. Sim. E aí sempre, quando a gente tem você falando sobre o apagamento da história da escravidão no Brasil, a gente tinha que falar muito sobre isso para a gente ficar com bastante vergonha mesmo sobre isso e bem incomodado, como é na Alemanha o Holocausto, né? Que é um motivo de grande vergonha para os alemães, para a maioria deles, porque sempre tem as laranjas podres, mas assim, eles não negam essa história. Existe o Museu do Holocausto, que não é um culto, gente, não vamos esquecer dessa atrocidade que foi feita para que a gente não caia aqui de novo. Eu até não sei, mas existe um museu com provavelmente não tem, porque os documentos muitos foram apagados, mas tinha que ter um O próprio museu Museu Afro-Brasil. da escravidão mesmo, mas que seja incômodo, que fale e que choque, porque esse não saber que deixa a gente nesse lugar de conforto, eu não sabia, eu não... E aí que vem essa preguiça do branco de procurar, porque o Google hoje está aí, você consegue buscar fontes diversas, pessoas, né, falando sobre seus pontos de vista de em diversas áreas da sociedade, mas a gente ainda tem que ter esse ímpeto de procurar. E é isso que eu falo, eu sinto que a educação, que eu acho que isso tinha que estar na escola, as pessoas tinham que estar falando muito sobre isso e não está. Então, precisa realmente de um esforço para que a gente vá atrás disso e realmente seja impactado e fique incomodado. Mas eu acho que a estrutura, sendo racista, ela não tem o interesse mesmo de dar essas informações desde cedo para que a gente se desconstrua enquanto criança, adolescente, né, em idade escolar. Eu sou uma entusiasta da educação. E eu não me senti letrada racialmente na minha escola, no meu período estudantil. Então, eu acho realmente que isso tinha que vir lá de trás. E eu entendo, não estou dizendo que não. Eu acho que eu e todo mundo que está aqui, que é branco e que está ouvindo, a gente tinha, sim, que parar de esperar as coisas virem até nós e ir atrás se realmente isso é um incômodo. Porque até que ponto a gente está incomodado? Né? Quando você deu o exemplo de... o paulistano adora um trânsito para ir para o litoral. Qualquer no feriado. Ele pega 6 horas para ir para o Guarujá, mas na hora de levar o filho para um Sesc Belenzinho, por exemplo... Itaquera. é longe, eu não vou levar porque é longe. Não é porque é longe, é porque você não está afim mesmo de frequentar aquele lugar onde você sabe que vai encontrar pessoas fora do seu círculo social comum, né? Que você está acostumado. Então, eu trago isso para mim também. Até que ponto o incômodo é real? Ou não é só, não, eu preciso ser antirracista, porque é isso que precisa agora. Mas onde a gente está, né, realmente se esforçando para isso, para criar eu, no meu caso, criar uma criança que não estranhe, que ache... e essa criança não estranha, né? Isso é uma coisa que vem vindo ao longo dos anos. E você falou sobre faculdade, né, de ter hoje muitas pessoas que são a primeira geração de negros se formando na faculdade. E eu queria trazer o tema de cotas raciais, porque é um tema polêmico, especialmente nos mais conservadores, que acham que é diminuir, que não faz sentido, que aí tira o espaço do branco, sendo que a gente está tirando espaço da população negra há séculos. Então, eu gostaria de ter uma visão de uma pessoa letrada e que é uma pessoa negra e que é militante e combativa. Qual é a sua opinião sobre as cotas raciais e a importância delas? Para sei lá se alguém ainda tem um... tem muita gente que ainda é contra. Mas você falou, voltando ali um pouquinho atrás, sobre o que você disse das pessoas se sentirem tocadas. Não, para mim não faz sentido de alguma forma isso, porque a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Se isso não te choca, não adianta eu te contar qualquer história.
Não adianta te contar qualquer história. Porque se uma Ágata é assassinada com um tiro, com uma bala perdida, se o João Miguel, que foi abandonado e caiu do prédio, se isso não te choca, não adianta. Então, o que acontece? E Silvia Almeida e todos os estudiosos falam muito sobre isso. O negro, até hoje, especialmente a mulher negra, está tentando ser reconhecido como um ser humano. Não choca a maioria das pessoas brancas porque nós não somos considerados seres humanos. As pessoas não nos consideram seres humanos. Somos tão inferiores que está tudo bem morrer um jovem negro a cada 23 minutos. Literalmente, está tudo bem. Porque não está me atingindo. Não são os meus filhos que estão morrendo. É aquela mãe. Porque o que ele estava fazendo lá? Então, muitos deles são assassinados com o uniforme da escola, indo para a escola. E aí, se isso não te choca, eu não preciso contar mais nada. Enquanto mãe, assim, eu vi... Eu não vou lembrar, já faz um tempo, agora eu não lembro quem foi que falou, mas era uma mulher preta, mãe, e que falava... E, de fato, eu não sei o que é isso, toda vez que o filho vai sair de casa, ter que recomendar que não saia sem a identidade para não ser, né, enfim, não sofrer mais numa parada policial. Uma mãe preta, quando o filho sai de casa, não descansa um segundo, mesmo que seja para a escola, porque sabe que ele tem um alvo nas costas. Então, diante de todas as dificuldades da maternidade, ainda uma mulher negra com um filho negro sente medos que eu não tenho a menor ideia de quais são. E é óbvio que isso é o que a Elza Soares falava, que a carne mais barata do mercado é a carne negra. E eu acho que, sim, que houve uma normalização e que a morte de pessoas brancas sempre choca mais a mídia, sempre causa mais comoção, né, nas rodas de conversa, e que a gente normalizou mesmo essa chacina da população negra, e que a gente precisa resgatar nem resgatar, né? Porque a gente se acostumou. A gente precisa se incomodar tanto quanto a gente se incomoda com os ataques em escolas de rico, de elite, porque realmente as invasões policiais, inclusive, em comunidades, a gente normalizou. Como se, não, isso é o que acontece com eles mesmo, né? E, bom, é um assunto que é muito incômodo, porque é óbvio que eu sou parte dessa estrutura racista e é óbvio que eu não estou fazendo tudo o que eu poderia estar fazendo, né? Então... Mas você também não se cobre tanto. Acho que você pode fazer essa cobrança para você e você é uma única pessoa dentro de um espaço. Óbvio que você pode juntar os seus pares e conversar mais e falar mais a respeito e fazer com que eles entendam e também reconheçam isso que você reconhece, para que as próximas gerações, né, para que os meus filhos tenham a possibilidade de existir dentro de uma sociedade que não ache que eles sejam um alvo. Então, é importante você ter isso. Infelizmente, como eu digo, acho que normal é muito real. O que é normal? Né? Para você, normal pode ser uma coisa, para mim, então foi naturalizado. Se tornou uma coisa natural. É natural, as pessoas morrem. É natural. E não é natural. As pessoas realmente, elas efetivamente, naturalmente, elas morrem, mas não da forma violenta que está acontecendo. Então, essa coisa de... Por que as mães negras, inclusive, falam para os filhos saírem com os documentos? E isso eu também... Minha mãe, desde criança, ela fala isso pra gente. Não sei se era assim para você quando você era criança. Não. Minha mãe sempre fala, saia com documento e tal. Mas por quê? Porque depois do período da escravidão, quando ele supostamente acabou, só podiam andar na rua depois de determinado horário pessoas que fossem registradas. Então, elas andavam com carteira de trabalho, enfim, elas tinham que ter algum documento dizendo que elas tinham permissão, as pessoas negras, tá? Que elas tinham permissão de andar na rua. Então, isso nós só fomos replicando geração após geração. Então, para quê? Para que você... seja reconhecido. Exatamente, você seja minimamente reconhecido, que as pessoas saibam que você é um ser humano. Exato, que é um ser humano. E ainda assim, mesmo você comprovando
que apesar que está aqui, né? Eu sou um ser humano como você. Apesar de dizer que eu sou um ser humano, ainda assim eu preciso chancelar com um documento, né? Que eu preciso dizer assim, ó, tá aqui, eu sou um ser humano, tá? Eu tenho registro. Então, é muito louco isso, assim. E até me lembrou agora uma história. Como minha mãe, apesar de ter tido muita possibilidade, enfim, nos trouxe muitas possibilidades, ela não foi uma pessoa letrada racialmente. E, consequentemente, nós também não. Mas, apesar de não sermos letrados racialmente, como minha mãe sempre disse, você pode fazer o que você quiser, obviamente, obedecendo, né, dentro com seus direitos e seus deveres, né, dentro da sociedade, respeitando as questões da sociedade. Eu comecei quando eu entendi o que é ser uma pessoa negra na sociedade, eu comecei a lembrar uma coisa, as coisas que eu passei ao longo da vida. E um dia alguém perguntou, alguma pessoa negra perguntou, quando foi a primeira vez que quando foi que você descobriu que era negro, né? Enfim, e eu descobri muitos anos depois, mas aí eu lembrei de uma situação. Quando eu tinha uns 8 anos, eu acho que uns 8 anos, eu fui no supermercado perto da minha casa, que eu já cozinhava e tinha acabado o óleo, eu fui comprar a lata de óleo, que na época era lata, fui comprar uma lata de óleo. Minha mãe deu dinheiro, fui. E quando eu estou saindo do mercado, o segurança me parou. E ele virou e falou assim, eu não lembro o que ele me disse, na verdade. E eu só sei que ele não me deixava ir embora. E aí uma senhora branca disse, por que você está fazendo isso com ela? Ela pagou, tá aí, ela te mostrou a nota, por que você está fazendo isso com ela? E ele me liberou e eu fui embora. Obviamente, pela situação que eu passei, eu não sabendo que era racismo, cheguei na minha casa, chorando. Minha mãe nem perguntou o que aconteceu, ela estava mexendo no jardim, ela só tirou as luvas. Quem foi? Aí ela subiu comigo de novo, e chegando lá, falou quem foi. Aí eu mostrei quem foi. Minha mãe tem 1 metro, hoje ela está menor, mas assim, ela tinha 1,54 m, no auge dos seus 1,54 m. Ela foi nesse segurança com o dedo em riste e falou para ele, você nunca mais faz isso com a minha filha, ela não precisa disso. E ela tem mais 2 irmãos mais velhos que se parecem com ela e tal. Então, ela nunca associou a cor da pele. Mas eu tinha o direito de estar ali, porque eu fui lá, eu comprei uma lata de óleo, eu paguei por ela, eu tinha esse direito. Claro. E ele não tinha direito de fazer o que ele fez comigo. E aí eu fui lembrando de outras situações. Então, essa foi... que eu lembro, né? Enfim, teve essa. Eu tinha uma amiguinha de escola que... Eu ia falar o nome da instituição, enfim. O pai dela trabalhava numa grande instituição financeira e nós íamos num clube. E ela me levou 1, 2 vezes, na terceira pediu para ela parar de me levar, que eu não fazia parte e tal. E eu parei de ir nesse clube com ela, enfim. E aí você vai pensando e relembrando. Aí quando eu estava com 19 anos, esse meu namorado, que eu falei que eu namorava quando eu voltei da Irlanda, ele é um cara branco, tá? Aí quando eu conheci meu ex-sogro, e eu nunca tinha associado a cor da minha pele isso, ele virou e falou assim, na minha cara, tá? É com isso que você namora? Que isso? E eu nunca tinha associado a cor. Daí eu falei, gente, ele só não gosta de mim. Ele não me... Foi isso, de verdade. Essa foi... Eu falei, tá bom, ele não gosta de mim, eu não posso fazer nada. E aí eu ainda falei pra ele, olha, foi a primeira, a única e última vez que eu vim na casa do seu pai. Porque os pais dele... Minha sogra era uma pessoa super gente boa, ela gostava muito de mim. Mas o pai dele não me suportava, assim. Ele era bem racista. Eu falei, olha, eu daria um dedo pro meu pai ser vivo hoje. Então, a hora que você quiser vir na casa do seu pai, você vem. Eu só não venho com você, eu faço outra coisa e tal. E aí, só muitos anos depois que eu fui entender que estava relacionado à cor da minha pele. Porque o lance do naturalizar, vocês também não estão livres disso. É naturalizada essa violência, esses impedimentos, essas hostilidades, como se fosse algo realmente natural. Isso acontece, tudo bem. Mas não, é racismo, a gente precisa dar nome pra isso, Exato. né? E eu não sabia. E eu fui ver minha vida e tal. Então, quando você começa a entender, você vira e fala, tá, isso foi racismo. Aí você fala, tá, a maioria das coisas foi racismo. Mas, então, acho que a gente precisa ter muito cuidado, né, com essa questão de como que a gente está fazendo isso. Mais uma vez, você, enquanto uma mulher branca, tá fazendo o seu papel, tá fazendo aquilo que faz sentido para você. Você pode fazer várias coisas, mas também a forma que você pode fazer, você não precisa adoecer para isso. Então, junta seus pares, conversa com as mães da escola,
no clube, questione, pergunte, né? Viu alguma cena, alguma coisa acontecendo que você não concorda, você no papel de uma pessoa branca, você pode ir lá e falar, ui, por que você está abordando essa pessoa assim? O que ela fez, né? Se ela tá provando que ela... Então, esse é o papel da pessoa antirracista, né? Ela entender que o lugar de privilégio dela, ela pode fazer e falar coisas que nós não poderíamos. Até uma coisa que a gente fala muito, você deve ter visto, obviamente, quando a Giovanna Eubank estava em Portugal e Sim. aconteceu tudo aquilo. Uma mãe preta nunca, Sim. jamais poderia ter feito o que ela fez. Ter falado daquela forma, né? Jamais. Ela teria sido retirada dali, teria acontecido qualquer coisa com ela. Ela nem conseguiria falar. As próprias pessoas teriam ido para cima de alguma forma. Então, como usar esse papel de antirracista, de incômodo, e falar, por que você está tratando essa pessoa assim? O que foi que ela te fez? E aí? E aí? Ou quando alguém fala direitos humanos para humanos, de que serão... A gente sempre fala direitos humanos para quem? Para quem que são os direitos humanos, efetivamente? No papel é para todo mundo, mas na prática ele funciona só para meia dúzia de pessoas, ou para uma cor da população. Sim. Então, nós precisamos efetivamente entender que, para ser antirracista, precisamos nos letrar racialmente, entender qual é o papel da sociedade enquanto naturalizadora desse violência. racismo, da violência. Que nem eu te disse, se um jovem negro morrer a cada 23 minutos não te impacta, eu posso contar a história que for que nunca vai te impactar. É isso. Enquanto a gente conversa, meio que na duração desse episódio, 4 jovens negros foram assassinados. Exatamente. É isso, é um número... Isso os que entram para conta, porque tem muitos que não entram para conta. Sim. Então, o que nós estamos fazendo? Eu sempre, quando eu faço palestra, eu falo assim, o que fizeram com a sua criança para você ter se tornado este adulto? Sim. E o que fizeram com a criança dos pais de vocês? E aí, obviamente, a gente vai buscando ancestralidade. Então, você que é mãe, inclusive, você pode ver. Tudo que você passa para o seu filho é o que ele vai reproduzir lá na frente. E não é o que você fala, é o que você faz. Sim. Então, se você não cumprimenta o porteiro, ele não vai cumprimentar o porteiro. Se você não é educado e gentil com as pessoas, ele não vai ser educado e gentil, por mais que você peça para ele. Sim. Não tem como ele ser algo que você não fez. Sim. Você pode ensinar, mas se você não faz, muito dificilmente ele vai reproduzir algo que você só te disse para ele. O exemplo fala muito mais alto do que as palavras, né? Eu lembro, quando eu vou pensar em coisas que eu aprendi com meus pais, eu acho que eu enumero muito mais fácil as coisas que eu aprendi através de ver eles fazendo do que eles me contaram, do que eles me recomendaram verbalmente, assim. Eu nem lembro, eu acho, dessas... Eu realmente aprendo, e todos nós, né, aprendemos através do exemplo. E você super atua hoje nessa comunicação dentro das empresas, dentro de escolas, justamente para... dentro dessas estruturas e abrindo a cabeça e justamente, né, tendo esse papo que você está tendo comigo. Mas especificamente a infância, como que porque isso é uma área que você super atua, né? Sim. Como veio esse interesse pela infância dentro do letramento racial? É porque eu tive uma infância muito rica. E não é rica de dinheiro, né? Obviamente, uma condição de vida muito boa financeira, mas eu sempre tive amor, carinho, respeito, dedicação, apoio, tudo dentro da minha casa. E quando você vê qualquer pesquisa, não é uma regra, mas a maioria das pessoas que fazem o que fazem foi porque tiveram uma infância, ou X ou Y. Então, como eu tive essa infância muito, muito agradável, eu fui muito feliz, eu sou uma pessoa muito feliz, eu fui muito feliz na minha infância. Então, eu quero tentar diminuir de alguma forma, porque é na infância que a gente melhora para o outro. É a partir da infância que você aprende. O que você aprendeu na infância é o que você vai ser na vida adulta. Óbvio que você vai aprender, mas a sua essência está na sua infância. Então, eu tive mais uma vez, essa infância tão rica, de tantas formas, que se eu puder tentar, não sou psicóloga, mas quando eu converso com as pessoas e faço minhas palestras, os eventos, e eu posso trazer a minha criança interior de quem eu fui e mostrar que
primeiro, tá tudo bem se você não teve isso, acolha a sua criança interior, acolha o que você foi e respeite isso, e daqui para frente faça o que pode ser feito. Então, eu entendi que esse é o lugar. Meu pai sempre brincou muito com a gente, minha mãe sempre brincou muito com a gente. Então, quando você brinca com criança, você consegue ali, através dos exemplos, você pode mostrar para ela que dá para ser diferente. Você sempre vai ser a referência dela. Então, eu tenho um filho de um primo meu que ele vai fazer 16 esse ano. E nós somos em 7 primos. Ao total. Então, ele tem 4 primos por parte de pai, mais eu e meus irmãos. E ele já tem uns 8 anos, ele disse como era cada um de nós. Então, o papai é o papai, aí o tio fulano de tal, ele é assim, a tia Jamília é para brincar. Então, ele já tem essa percepção. Sim. Né? Tanto que agora ele já é um adolescente, aí esses dias eu estava em algum lugar, ele pegou e falou, tia, onde você está? Eu falei, estou perto da sua casa. Posso ir aí? Pode. Aí ele foi, a gente almoçou junto, ele falou, tia, quando a gente vai se ver de novo? Então, cada tio, ele coloca numa caixinha, Sim. tipo, esse tio é para isso. Eu jogava bola, então ele às vezes fala, tia, vamos jogar bola? Vamos jogar bola, enfim. Então, a criança, ela vai absorver exatamente o meio que ela vive. Você é o meio que você vive. Então, quando você tem uma infância rica, não só, obviamente, o dinheiro ele é muito importante, ele é necessário, mas também quando você tem amor, quando você tem respeito, quando você tem apoio dentro da sua casa, você vai, muito provavelmente, ser um ser humano muito melhor. Então, para mim, a infância é muito nesse lugar. E, obviamente, como na escola do seu filho, que são crianças muito novinhas, não tem como conversar com as crianças. Sim. Preciso conversar com os pais das crianças. E aí, então, tentar buscar, obviamente, o que foi feito dessa criança, por que essa pessoa faz isso. E eu sempre falo, a gente diz muito assim, tá tudo bem vocês errarem, só não dá para ficar persistindo num erro que já está aí há séculos, né? Vamos lá, então tá bom. Vamos errar outras coisas. Exato. Beleza, já entendi, você errou, você não sabia, agora você já sabe, vamos daqui para frente. Então, mostrar que dá para ser diferente, que pode ser diferente, que nós precisamos que seja diferente, senão nós estamos fadados a ficar aí gerações e gerações de pessoas achando que são superiores e pessoas achando que são inferiores, ou que são inferiorizadas, né? Ninguém se acha inferior, mas que são subjugadas, inferiorizadas o tempo inteiro, enquanto outras dizem, eu sou isso, eu sou aquilo. Todos nós somos, cada um dentro da sua área específica, obviamente, mas que nós podemos, enfim, transbordar o que nós somos. Nós podemos ser melhores todos os dias, mas é fácil? Não. Eu falo com essa tranquilidade, com essa leveza, porque eu vim deste lugar, porque eu aprendi a ser assim. Sim. Você pergunta muito sobre a minha infância. Eu sempre fui uma criança muito altruísta, desde muito novinha. Então, pode ser até por isso que eu fui para esse lado, porque eu sempre tive o ímpeto eu sempre estive entre todas as pessoas, como eu pratiquei muito esporte minha vida inteira. Então, eu estava com a galera do esporte, eu convivia bem com a galera do esporte, com os bem cotados dentro da escola e com as pessoas que eram oprimidas de alguma forma. Sim. Então, eu caminhava por todos esses ambientes, eu era aceita por todos os ambientes. E isso facilitou muito a minha vida, certamente. Mas nem todo mundo é assim como eu sou, enfim. Então, se eu posso usar esse meu dom, pode ser então que seja o dom, tanto o dom da comunicação, tanto quanto esse lado altruísta, e passar esse conhecimento adiante, para mim, se eu mudar a vida de uma pessoa, de uma criança por dia, para mim, já está feito o meu papel aqui. Maravilhoso. E eu quero saber como aconteceu de você chegar na ONU. Não posso passar. Não pode passar batido. Eu quero entender primeiro. O Pacto Global é uma coisa que envolve tem vários pilares, né? O Pacto Global da ONU. Mas me conta como foi isso? Como você chegou no comitê consultivo? Que eu quero. Acho grande. É muito legal, é engraçado isso, é interessante. Enfim, nós construímos a nossa vida a partir de tudo que a gente faz. Então, eu já trabalhei em vários lugares. E eu sempre fiz muito trabalho voluntário. Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, que é da Luiza Helena Trajano, enfim, e lá existe o comitê, inclusive, de igualdade racial, existe o de políticas públicas, vários comitês existem, e eu faço parte da igualdade racial e do combate à violência contra mulheres e meninas.
E eu faço parte já há muito tempo desse lugar, inclusive elas sempre me incentivaram muito, Jamile, fala mais. Eu fiz um fórum, inclusive em 2020, no meio da pandemia, a gente fez um fórum que eu falei com o Caio, que é um jornalista que também fez um movimento de escolas pais antirracistas dentro das escolas particulares e tal. E eu sempre fui essa pessoa de tentar... Eu sou direta no que eu falo, eu não quero ser agressiva, às vezes pode soar até como agressivo, mas de questionar, porque as coisas às vezes não fazem sentido para mim. E numa dessas conversas, enfim, eu já vinha nesse processo, já tinha minha especialização, faço diversos trabalhos dentro do Comitê de Igualdade Racial, inclusive tenho aceleradora de carreira. Você falou uma coisa que é verdade. Vai ser agora nesse final de semana, 5, 6, 7 de maio, que é para mulheres negras que já estão dentro de empresas para acelerarem suas carreiras e tornarem-se lideranças ou subir ainda mais de cargo, enfim. Então, também é um lugar para se procurar mulheres, pelo menos mulheres negras, certamente você vai encontrar. E dentro desse espaço do Grupo Mulheres do Brasil, então, eu recebi esse convite para fazer parte do Comitê Consultivo do Pacto Global da ONU no tema Raça é Prioridade, também representando o Grupo Mulheres do Brasil. Então, foi assim que eu cheguei até lá, mas, obviamente, através de muito estudo, né? Sou formada em jornalismo, fiz a minha especialização e continuo atuando nesse lugar, nesse espaço. E aí, o ano passado, nós fomos... o Pacto Global foi para os Estados Unidos, foi para a sede da ONU, no qual participei. Então, foi o maior evento com lideranças e pessoas negras que já esteve na ONU nos últimos tempos, acho que desde sempre. Então, nós fomos para lá, foram 3 dias muito interessantes, nós falamos sobre as questões raciais no mundo. E aí, cá estou, então, fazendo parte desse processo, neste lugar. Certamente o Grupo Mulheres do Brasil tem muito a ver com isso, tem tudo a ver com isso, para eu estar neste espaço, ser reconhecida pelo que eu faço. Certamente eu sempre achei a ONU um lugar muito interessante, e ir até a sede da ONU foi mais interessante ainda, né? Você conhecer aquele espaço onde majoritariamente são pessoas brancas e homens que estão naquele espaço, mas só de você estar naquele lugar, que você até falou sobre militância. O fato de eu estar viva já é militar. E estar num espaço como a sede da ONU em Nova York é militar, então, muitas vezes, escalar isso... Só por estar lá, né? Sem abrir a boca. Na verdade, até, literalmente, assim, esses 4 meses que eu fiquei nos Estados Unidos, eu nunca tive... para você ver como é questão de percepção. As pessoas até falavam, Jamile, por favor, faça uma live. Daí eu falava, não, gente, nada a ver... E eu conversando com o Gilberto Lima, que ele trabalha no JP Morgan nos Estados Unidos, ele tem o Pacto da Igualdade, da Equidade aqui no Brasil. E eu conversando com ele foi que me deu start. Eu virei e falei assim, eu continuo sendo uma exceção à regra, porque eu estava nos Estados Unidos, que eu fui para o Pacto, que eu fui para a ONU. Depois eu fiquei lá por conta própria. Eu sou uma exceção à regra. Então, as pessoas, quando elas me pedem isso, é como se realizar a partir de mim. Sim. E também ser uma referência para elas de, tá tudo bem, você pode vir até aqui também. Sim. Eu sou essa referência de que você pode chegar até aqui, que é possível estar neste lugar. Essa referência falta para brancos, inclusive, para, né, o branco enxergar... pretos tendo acesso a lugares majoritariamente brancos, também é importante para que se naturalize esses acessos e a gente pare de enxergar como, nossa, olha só, como surpresa, né? Como uma exceção. É interesse, eu acho que de todos, e para que a gente melhore como sociedade mesmo, que a gente amplifique esses acessos. E a Luanda Vieira, que veio aqui no podcast já, ela tem um caso de uma viagem que ela foi convidada para fazer e que ela perguntou quem vai também. Ela era a única preta e ela falou, eu não quero ir, porque eu só vou se eu conseguir puxar mais alguém comigo. Já estava fechado o grupo, no ano seguinte ela foi e aí ela não era a única preta. Então, é importante isso, que quem esteja acessando, esteja abrindo espaço, né? E puxando mais para que não seja a exceção, para que a gente naturalize. E aí você tem um papel importantíssimo nisso, mas todos nós brancos mais ainda, porque ainda somos a maioria nesses lugares de
de poder, né? Apesar de ser a minoria, vocês conseguem ser a maioria nesses lugares de poder. Que é um absurdo. Mas assim, mais uma vez, realmente é um absurdo pela questão histórica que nós temos no Brasil. E também precisamos lembrar, quando eu brinco muito, eu falo assim, de que Brasil nós estamos falando? Brasil-São Paulo, né? Porque nós estamos falando de São Paulo. Sim. Exclusivamente dessa bolha, São Paulo, um lugar muito específico. Sim. Porque o Brasil ele é gigantesco. Então, precisamos também falar do Brasil como um todo. O Brasil ele é muito grande para nós nos limitarmos a falar apenas de São Paulo, o eixo Rio-São Paulo. Sim. Precisamos mais disso. Mas esse é o papel. Ela, como uma mulher negra, ela teve coragem de fazer isso. Literalmente coragem, porque provavelmente estavam pagando para ela. Mas eu espero que tenham pagado para ela fazer isso. Mas, assim, a questão de uma pessoa branca faria mesmo? Quantas pessoas negras? Quanta diversidade a gente ia ter lá? Nenhuma. Então, eu não vou. Sim. Você entende? Então, não é papel só. Esse seria o papel, na verdade. Porque senão nós continuamos sendo sempre os únicos nos lugares. Tem uma amiga minha que eu acho que vale muito a pena se conversar, que é a Sawane Bispo, que é uma mulher negra, retinta, ela é de Salvador. Enfim, e ela conta que uma vez ela foi fazer uma palestra aqui, em algum lugar muito conhecido aqui de São Paulo. E quando ela chegou, indicaram a entrada da galera que trabalha, a entrada de serviço. Quando ela se deu conta, ela virou e falou assim, tá, eu vou. E ela foi. Por quê? Ela era palestrante. Por que em nenhum momento acharam que ela fosse palestrante naquele evento? Então, você percebe o quanto isso está tão naturalizado que qualquer pessoa negra que chega para um evento, que sendo num lugar um pouco mais dito nobre, né? Porque eu acho que a nobreza ela é muito mais do que isso que a gente considera nobreza. Então, elitista. No lugar não, elite é bom também. A burguesia, porque a elite é quando você tem algo muito bom. Sim. Aí é uma elite que você tem. Agora é uma burguesia, uma galera que tem dinheiro que faz o que faz e acontece aqui, infelizmente. E aí você não deduz que isso aconteça, mas você até trouxe... Eu trouxe esse caso, minha mãe, quando eu era criança, ela tinha uma cliente que morava no Itaim Bibi, e ela chegou de carro, tal, ela era uma cliente, ela foi no apartamento da mulher, e o porteiro virou e falou assim, aquele elevador é o da senhora. Ela falou, não subo pelo elevador de serviço. Aí ele causou, porque o elevador saía dentro do apartamento da pessoa. Ela teve que descer, brigou com o porteiro, aí minha mãe conseguiu subir. E é muito louco, porque a chance desse porteiro ser um homem preto é muito grande. E aí se perpetua ali. E eu já tive brigas em mais de um prédio que morei sobre pedidos para funcionários, enfim, pessoas irem para elevador de serviço. E já foram algumas brigas, assim, nessa. E eu acho que é isso. Eu já tive a pessoa que trouxe isso. Me pediram para eu não usar o social, para eu vir no serviço. Ela não foi a pessoa que bateu o pé ali, mas eu falei, pera, quem foi? Desce e fala, gente, assim, numa boa, não vou aceitar. Essa já aconteceu mais vezes do que eu gostaria, mas eu acho que é super o nosso papel. E, Jamília, assim, a gente chegou no final, e eu quero muito fazer a última pergunta que eu sempre faço para quem vem, que é o que a Jamília, o que é não passar em branco a vida para a Jamília, o que você quer fazer nessa vida para que você olhe e pense, não passou em branco? Acho que existir já, não, a minha existência, mas existir como ser humano, ter a oportunidade de estar viva, porque tudo que a gente conhece é isso. Então, isso já não é passar em branco. Mas, certamente, poder disseminar o conhecimento e passar adiante tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, seja empiricamente, seja através de estudo, enfim, poder passar para que as próximas gerações tenham outras perspectivas de vida, tenham um outro olhar sobre a vida, que elas possam... Se eu conseguir mudar a perspectiva, não digo opinião, porque não se muda opinião, mas eu conseguir fazer com que uma pessoa, por dia que seja, consiga olhar a vida com outro olhar, para mim, já não passou em branco.
Maravilhoso. Bom, é um assunto que é muito vasto e que ele não é superficial, ele não cabe em 1h30, ele não cabe em um mês. Ele é realmente um assunto de uma vida, de todos os dias, de todos os lugares. Então, sempre eu fico com a sensação de que tinha que ter falado mais, mas, enfim, temos as nossas limitações. Mas eu acho que fica a mensagem e o convite para que todo mundo assuma esse papel de minimamente fazer, né, topar, fazer mudanças e ser agente transformador e realmente fazer essa autocrítica de será que não somos racistas mesmo, né? Porque é um jeito da gente se livrar da responsabilidade, assim, não, mas eu não sou racista. Será que não mesmo? Enquanto a gente se beneficia dessa estrutura que é racista, sim, até onde a gente está disposto a abrir mão dos nossos privilégios dessa estrutura racista em prol, né, da destruição dessa dinâmica. Então, eu acho que todo mundo que estiver ouvindo, pelo menos conseguir se questionar depois e ao longo dos próximos dias e semanas e meses. E eu também, óbvio, porque é uma conversa que me abre muitas abas na cabeça que vão reverberar por muito tempo. Mas, enfim, muito obrigada pelo seu tempo, por você ter vindo, pela sua disposição de fazer o que você faz. Inclusive, eu trouxe você aqui para falar sobre isso, porque essa é é o que você faz, é o que você se dispõe a fazer. Porque também eu tenho muito isso de, vai levar a pessoa negra para falar sobre ser negro. Não, fiz isso, mas é porque é o que você faz, foi assim que eu te conheci, e eu acho que é muito poderoso, então muito obrigada. Muito e obrigada. Que sua voz alcance cada vez mais lugares longe e que a ONU fique pequena. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por tudo isso aqui. Realmente, nós precisamos falar. E eu quero só que as pessoas reflitam um pouco mais. Sim. Reflita. Porque nós somos uma sociedade racista e precisamos aceitar isso. E aí, a partir daí, sempre precisamos começar. De onde que a gente começa? Sendo uma sociedade estruturalmente racista ou institucionalmente racista. E daqui para frente a gente consegue fazer a diferença. Então, seja a diferença que você quer para o mundo, que é o que eu tento fazer todos os dias. Muito obrigada. Bom. Obrigada, Jamile. Bom, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Tchau.